Deus, paz esteja conosco. Amém? Pode se assentar. Janeiro é o mês mais fraco, né? O mais povo de férias. Mas janeiro, Deus é o mesmo, tá? Deus não muda. Deus de janeiro, Deus de dezembro, Deus de fevereiro. Deus é sempre Deus. Então não olhe para as coisas terrenas, coisas do dia a dia, mas olhe para o Deus que você e eu e nós servimos. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre prova. Em tudo na nossa vida é prova. Tudo na nossa vida nós somos provados ou reprovados. Não existe nada que não seja prova. Tem um filme que é Prova de Fogo. Não sei quem já assistiu esse filme, mas todos os casais deveriam assistir. Todos. Aquele que está bem e aquele que não está bem deveria assistir o filme Prova de Fogo. Aí você nunca vai desistir do teu casamento. Você vai lutar por ele, você vai entender o que é o casamento. Casamento é uma prova diária, não tem como. E eu lembro quando eu era criança, que eu estudava no colégio, e você reprovava nenhuma só matéria, você perdia o ano todo. Não é que nem hoje, você reprova numa matéria, você só faz aquela matéria. Na minha época de criança, de adolescente, você reprovava nenhuma, você fazia o ano inteiro. Você voltava, você perdia um ano. E eu perdi 3 anos. Porque por 3 anos eu reprovei nenhuma matéria. Então eu reprovava em todas, tinha que voltar, começar tudo de novo. Daí no 3º ano eu era o aluno melhor da sala. Na hora que o professor e a professora iam passar as matérias, eu já sabia tudo. Também 3 anos fazendo a mesma coisa, complica. Mas ali eu resolvi também parar de estudar. Achava que agora eu não precisava mais. E aí eu vi que eu não passei pelas provas da vida. E aí da adolescência, eu chego aos meus 50 anos de idade, e daí eu vi que eu precisava estudar. Olha que loucura. Aí as provas que eu era para fazer com 15, 16 anos, eu fui fazer com 50, 51, 52, 53 e 54. Então todas as provas que vêm, nós temos que fazê-las. As etapas da vida são por provas. E não dá para pular. Nossa vida é feita de provas. Ou você passa, ou você faz de novo. E Deus nos prova. Deus nos vive provando para a gente ser aprovado e ser abençoado. Todo tempo nós temos a prova de Deus. E a prova de Deus não dá, é que nem um concurso, que nem o Enem, se não me engano, que você não pode chegar atrasado. Se você chegar atrasado, o portão fechou, você vai ter que se inscrever de novo, fazer em outra etapa, em outro tempo, porque aquele dia daquela prova você se atrasou e chegou atrasado e os portões se fecharam. E assim é com Deus, as provas de Deus vêm e a gente tem que fazer. Se não fizer, vai ter que fazer de novo. Deus não vai nos passar de nível sem passar pelas provas. Escreve isso na tua mente. Deus não vai nos passar de nível se a gente não passar pela prova. E a nossa vida é uma provação. Se você quer crescer, tem que ser provado. E tem que ser aprovado. Então, nessa noite eu gostaria de ler um texto com você que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Se você trouxe a palavra, abre. Se não trouxe, hoje nós temos o recurso da mídia. Mas o dia que a mídia faltar, o dia que a mídia falhar, o dia que o equipamento queimar, aí você não vai ter onde ler. Então, tenha uma prova na tua vida de levar onde você for sempre uma Bíblia. Ah, mas eu tenho no celular. Leve no celular, mas leve uma Bíblia física. Aprenda a ter uma Bíblia física na mão, para você manuseá-la e saber.
Essa semana eu postei um videozinho, eu acho que no grupo da igreja, de um pastor, um pastor, hein? Ele chegou para pregar e todo empolgado e estava procurando na Bíblia o livro de João 23, e não achava. Daí ele disse, eu não estou achando, mas João 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está certo isso? É 23, né? Esse é o Salmo 23, né? Aí ele falou, já não achei, mas está de cor. É João 23, o Senhor é meu pastor. Aí eu falei, meu Deus. Se fosse um leigo ainda ia, né? Mas um pastor. O outro pastor disse que ia pregar e daí eu ouvi um louvor, o louvor cantou, solta o cabo da nau. Daí ele disse, eu vou pregar agora sobre esse valente de Davi que pegou a espada, o cabo da nau e nunca soltou. O cabo da nau é o que segura o navio, né? Que amarra os barcos. Então nós temos que estar atento e conhecer o que é a Bíblia, conhecer o que é a verdade, conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Muitos embarcam nesses carros, nessas palavras que são bem faladas, bem ditas, mas não tem nada a ver e nem está aonde eles dizem que está. Mas 1 Coríntios 3,12 vai dizer, aquele que constrói sobre esse alicerce pode usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aonde que eu e você estamos construindo a nossa vida espiritual? Qual desses aí você pode dizer que você está construindo a tua vida? Vamos começar de trás para frente. A palha aguenta muito fogo? Sim ou não? Pôs fogo, rapidinho ela vai embora. Qual é o outro agora, de trás para frente? O feno. Feno também é uma espécie de palha. Queima. A madeira? Queima. Pedras preciosas? Prata? Tudo isso aguenta uma temperatura. E o ouro? Pode meter fogo. Pode colocar fogo. Quanto mais fogo o metal, o ouro recebe, mais valioso ele fica. Então todos esses passam por prova, mas a prova da palha nunca mais se vê a palha, a prova do feno nunca mais se vê o feno, a prova da madeira nunca mais se vê a madeira, tudo fica em pó. Mas o ouro, quanto mais fogo, mais precioso e mais valoroso ele fica. Em que área eu e você estamos colocando a nossa vida espiritual? Em qual prova você e eu já conseguimos passar? Qual tipo de fogo eu já suporto? Qual tipo de situações que do dia a dia, em casa, na família, no trabalho, na própria igreja, eu já consigo passar? Qual é dessas que a gente já consegue? Qual tipo de sermão que nós já estamos prontos e preparados a suportar? Qual é a palavra dura que vem do Espírito Santo para nós e a gente diz, meu Deus, hoje foi duro, mas hoje ele me preparou ainda mais. Ou a gente sai muitas vezes dizendo, olha, o pastor hoje pegou pesado. E aí é porque nós não estamos bem alicerçados na palavra. Porque não é o pastor. É a palavra de Deus que veio para nos exortar e exortar para valer. Para dizer, olha, está passando pelo fogo, pela prova do fogo. E a gente tem que entender que essas provas nós vamos ter que passar. Porque senão a gente vai ter que voltar tudo de novo. 13. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. No dia da prova, nós somos colocados a limpo, é revelado. É tipo uma foto. A foto hoje já é revelada instantaneamente, né? Você bate e já sabe. Mas no nosso tempo lá atrás, dos 50, 60, era revelação. Teve uma época que demorava 30, 40 dias para revelar uma foto. Depois passou para 20, 10, 15, 5, 1, e assim era. Mas levava um tempo para revelar aquilo e você muitas vezes pegava a foto e dizia, meu Deus,
essa foto eu perdi o dinheiro. Cortava a cabeça, cortava os pés, tirava uma parte. Então a foto e a revelação mostrava quem era aquele fotógrafo. E a palavra aqui fala que o fogo vai revelar que tipo de obra cada construtor realizou. Que tipo de obra nós estamos realizando em cada palavra. Cada vez que a gente vem para a igreja, a gente recebe um fogo, uma correção, uma exortação da palavra. E que tipo de cristão nós estamos saindo? O que está sendo revelado em nós? O que realmente está vindo para fora em cada mensagem? Cada louvor, cada oração, o que está saindo de dentro de nós? Qual a sujeira desse ouro que está sendo queimado e está sendo purificado o ouro? Está aparecendo o valor que nós temos. E o fogo, então, ele mostrará se a obra tem algum valor. É o fogo que vai revelar. Você já fez um churrasco e sobrou aquele fogo no final e você apagou, depois você guarda aqueles carvões que sobraram e depois você tenta colocar fogo nele. Ele pega fogo fácil. Mas a gente usa ele. Como que a gente usa? A gente faz um fogo novo quando o fogo está bem quente, o brasedo forte, daí a gente joga aquele carvão lá, porque aí ele vai pegar fogo. Mas o carvão, uma vez que pegou fogo e foi apagado, para ele pegar fogo de novo, demora. E tem vezes que nem pega. Você vai gastar álcool, você vai gastar um monte de coisa e o fogo não vai pegar. E isso revela o tipo de cristão que nós somos. Uma vez que já nós fomos fervorosos, quentes no Espírito Santo, na palavra de Deus, ativos na obra, e a gente se afastou e esfriou, demora para a gente pegar fogo e para a gente começar a glorificar a Deus de verdade. Porque um dia nós fomos e aquela chama ardente apagou, e agora para voltar, a gente começa a questionar todas as palavras, a gente começa a dizer que a gente já entende, olha, não é bem assim. O que o pastor está falando não é bem assim. Por quê? Porque a gente já é aquilo que pegou fogo, apagou, e agora para incendiar vai ser difícil. Mas o que fala não é o pastor, é a palavra de Deus. 14. Se ela sobreviver, ela o quê? A obra, o construtor receberá recompensa. Se eu conseguir passar pelas provas, pelos obstáculos, a recompensa vem do Senhor. Muitas vezes a gente espera elogio, a gente espera abraços, batidinha de tapa nas costas e dizer, olha, você foi maravilhoso. Isso não traz recompensa, porque a nossa recompensa ela vem do Senhor. Então não espere, não se entristeça por você não receber um abraço nem um elogio. Saiba que a nossa recompensa ela vem do Senhor. O dia que nós entender isso aqui, a gente não vai se machucar com ninguém. Nem uma palavra negativa, nem pessoas que falam mal, nem pessoas que criticam, não vai mais fazer sentido para nós, porque nós estamos passando pelo fogo, pelo preparo do Espírito Santo. E aí as coisas fofocas, os disse-me-disse, não vão mais nos queimar e nem nos atacar, porque a gente sabe o que realmente está acontecendo. Nós estamos passando pela prova do Senhor. E estamos passando e sendo aprovados. E quando somos aprovados, a gente recebe um diploma, um certificado, um canudo, a gente recebe e diz, eu estou preparado. Então esteja preparado para as provas. Não fuja da prova, que quem foge da prova vai ter que voltar e fazer de novo. Nem que passe 35 anos depois, mas vai ter que estudar. 15. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Quem queimou? O feno, a palha, a madeira. Queimou, houve prejuízo, porque não tem valor, se perdeu. Mas se será salvo com alguém que é resgatado do meio do fogo. Mas se será salvo. Então, muitas vezes nós estamos aí se queimando por pouca coisa e a gente diz, se eu for salvo, tá bom. Quero apenas ser salvo, eu quero entrar no céu. Quero te dizer que quem pensa assim é muito medíocre, muito pequeno, porque o céu tem galardões.
O céu tem recompensa para quem passa pelas provas e verdadeiramente é aprovado. O céu não é um lugar tudo igualzinho, não pense nisso. Indo para o céu está bom. Não, senão o apóstolo Paulo não ia dizer que ele viu coisas inefáveis, coisas que não dá para explicar para a humanidade. Ele disse, olha, o próprio Senhor colocou um espinho na carne de Paulo para dizer, não revele o que tu viu. Que ele foi até o terceiro céu, ele sobe, ele vai além, e aí ele vê coisas que não dá para explicar para nós terrenos, porque a prova dele foi grande, e aí Deus diz, olha, não adianta você querer contar, porque ninguém vai compreender. Então tem coisas muito especiais no céu. Não se contente apenas com a salvação, faça algo além. Estamos juntos ainda? Dá para entender? Então, quem somos nós? Somos palha, somos femos, somos madeira. Na sexta-feira eu também ouvi uma mensagem e gravei algumas coisas. Será que eu sou Davi? Será que sou Jonas? Será que sou Saul? Quem veio, viu e ouviu. E eu ouvi e anotei, disse, meu Deus, quem as minhas atitudes revela que eu sou um Davi, que eu sou um Jonatas, que eu sou um Saul? Quem sou eu, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, que mensagens a gente grava. E hoje a pergunta para mim e para você é, que fogo que eu aguento? O que eu aguento hoje da palavra? E o que eu saio de cada culto? Como que eu saio? Eu saio uma poeirazinha que foi queimada, ou eu saio um ouro purificado? Aonde que eu estou saindo? Quem eu estou sendo moldado ao dia de hoje? Abra em 1 Pedro 4. 1 de Pedro. Por que primeira e não primeiro, né? Que é Pedro? Não, porque é uma carta, é uma epístola. Então ela é escrita. Então é primeira de. Tem gente que diz, primeiro Pedro. Não, não é primeiro Pedro, não. É 1 de Pedro. É carta, é epístola. Aliás, não é nem carta, isso é uma epístola. Porque a carta é dirigida para uma só pessoa e uma epístola é para todos. Então, quando se lê em público é epístola. Quando se lê apenas para uma pessoa é uma carta. Então, Paulo escreveu cartas e epístolas. E 1 de Pedro 4:12, ele vai falar de alguns privilégios. Aqui na minha Bíblia, ela tem um título, Sofrendo por fazer o bem. Que coisa! Sofrendo por fazer o bem. Era para alguém sofrer fazendo o bem? Por que as pessoas, muitas vezes, que são bondosas, sofrem? Pessoas que ajudam, sofrem. Muitas vezes, pessoas maldosas, que só fazem o mal, só traquinam as coisas erradas, parece que tudo vai bem. Mas a pessoa que sempre faz o bem, sempre ajuda, ela sofre. Mas ele diz aqui, sofra por Cristo, sofrendo por fazer o bem. E ele vai dizer, amados, não se surpreendam com as provações do fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Fica tranquilo, ele diz. Não entre, não fique desta maneira. Prossiga, 13. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornaram participantes do sofrimento de Cristo. Cada coisa que a gente faz, a gente sofre, e a gente é caluniado, a gente é, de certa forma, até condenado, até julgado. E diz, se alegre, por ser participante dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu por fazer o bem. Cristo não fez o mal, mas foi pregado na cruz. Cristo não quis o mal de ninguém, e nem quis que se aparecesse. Quando falavam para ele que ele era o rei, ele dizia, vocês que falam, não sou eu. Quando queriam levantar o Senhor Jesus em terra, ele sempre se colocava abaixo, sempre colocava como servo. Ele nunca aceitou dizer ele mesmo, olha, eu sou Deus, eu sou o filho do Deus, eu sou o rei. Não.
Ele sempre se colocou como servo, como uma pessoa que ajudava, uma pessoa que aonde ia ele fazia grande diferença e por isso ele sofria. E nós, seguidores de Cristo, a gente quer vir para a igreja, quer vir para Cristo para acabar o sofrimento. E não é assim. A gente vai acabar o sofrimento do mundo, que é sofrimento de ser drogado, ser bêbado, prostituto, esse tipo de coisa. Esse sofrimento vai acabar. Mas vai começar um sofrimento diferente. Sofrimento de perseguição por a gente agora fazer o bem e seguir a Cristo. E a gente começa muitas vezes a questionar e dizer, mas agora eu estou na igreja, agora eu sou do louvor, agora eu limpo a igreja, agora eu sou diácono, diaconisa, sou pastor, e por que está acontecendo isso? Porque você e eu nos tornamos moradores da Nova Jerusalém, dos céus, das grandes moradas celestiais. Nós não somos mais dessa terra, nós estamos nessa terra, mas não somos mais daqui, nós somos moradores do céu. E aí nós vamos sofrer aqui, porque aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar, e aqui tudo vai vir contra nós, porque ele diz, os participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Então nós vamos ter um tempo de muita alegria, porque aqui tudo vai passar, tudo é passageiro. Então até a dor, a enfermidade, um câncer, uma doença, um sofrimento, vai passar. Vai passar. Passou, mas está difícil, vai passar. Quando você passar, você vai ver que você foi aprovado naquilo ali. Você pode dizer, venci, eu fui aprovado. Eu não desisti, eu não fugi, eu não corri, eu não acreditei nas palavras negativas, eu acreditei que eu ia vencer e eu venci. Então essas provações nós temos que passar, não tem como não passar. 14, último versículo. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão. Olha só, quer ser abençoado? Calma. Estão se levantando e você tem razão? Calma. Mas eu tenho razão, então se cale. Por ter razão, você deve se calar. Jesus tinha razão em tudo e ele ia calado. Tudo que falava, ele diz, tu dizes, não sou eu. Vocês falam, não sou eu. Por mais que tentavam fazer que Jesus se levantasse como um ser humano e brigasse, ele não fazia. Ele se calava. Ele não queria ter vantagem naquele momento, ele queria vencer a morte. Era o pior dos inimigos e ali ele venceu. A única vez que você vê na Bíblia que Jesus realmente ele ficou irritado e não pensou duas vezes, foi quando ele entrou no templo e viu que o templo tinha virado um comércio. Todo mundo estava fazendo comércio no templo, aí sim, aí você viu um homem que se levantou e não pensou duas vezes, pegou e deu em todo mundo, disse, vocês estão pensando o quê da minha casa? A minha casa é para adoração, a minha casa é para servir a Deus, não é para fazer comércio. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, quando você vence, você pode dizer que o Espírito Santo habita em mim. Quando você entende, você vê que essas coisinhas são tão pequenas para te tirar da presença de Deus, você pode dizer, eu venci, porque em mim habita o Espírito Santo. Não é porque você é forte, porque eu sou forte, é porque o que está em nós é forte, que é o Espírito Santo. Amém? Estamos juntos até aqui? Abra no maior profeta agora, Isaías 42. Está dando para entender essa noite? Quem está passando pela prova aí, dê um glória. Continue. Não desista. Prova tem que ser passada. Tem prova que você vai fazer e a prova lá, quem está preparando diz, olha, você tem 8 horas para fazer essa prova. Tem 10 horas para fazer essa prova. Que loucura. Você fica 10 horas ali com a cabeça e a prova na frente e vai em frente.
Uma vez eu fui fazer uma prova de teologia, o professor falou, coloque o nome, leiam toda a prova e depois respondam. Se pegava as primeiras questões, já estava tão fácil que você já ia fazendo. Mas eu sempre fui obediente. Eu sempre gostei de obedecer. Estava tão fácil que eu li até o final. E no final estava escrita a última pergunta: se você leu até aqui, assine e entregue. Eu e mais 2 tiramos 10 na prova. Os outros, ele perguntou, quem começou a responder? Quase todo mundo levantou a mão, só 3 que não. Ele disse, então vocês agora respondam tudo. Porque agora vocês começaram, não era. Era para você colocar seu nome e ler até o final. E aí no final estava, assine e devolva. Pronto. Quem passou na prova? Só quem leu e foi até o final. O Senhor diz, vá até o final. Não desista. É o final que nós vamos ser provados e aprovados, não é na caminhada. Isaías 43, 2. Ele vai dizer, quando passarem pelas águas profundas, estarei a seu... Está tranquilo. O Senhor está dizendo, se as águas são profundas, não vai te afundar, porque eu estou com você, sou sua boia. Quando atravessarem rios, não se afogará. Quando passares pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Olha a promessa de Deus, passe pela prova. Ele diz, eu estou contigo. A prova que eu te dei, você suporta. Ele diz na palavra dele que ele não nos dá uma carga, um peso maior do que a gente pode suportar. Então, quando você estiver passando por um problema, por uma situação, diga, eu consigo, eu venço, porque o Senhor disse que não me daria uma prova maior do que a minha capacidade. Se Deus te deu, Ele já te deu a vitória. É você que tem que determinar e ir até o fim, porque não é fácil passar pela prova. Mas Ele diz, se passar, se a prova for águas profundas, eu estou do teu lado. Se atravessar o rio, eu atravesso com você. E se for o fogo, eu estou no fogo e não vai te queimar. A parte dele Ele já fez. Que eu tenho que entender que a prova vem e não vem maior do que o que eu estou preparado. Mas eu tenho que estar preparado para as provas. É isso que nós temos que estar preparado, que a prova vem. E aí a pessoa diz, e agora? Agora fica tranquilo, porque o Senhor não te deu uma prova que você não consiga vencer. Ele só nos dá aquilo que a gente vence. Mas a gente muitas vezes desiste na caminhada. A gente diz, eu não consigo. Não vou conseguir, a gente já começa pensando negativo. E o Senhor diz, ei, estou contigo. Não desista. Vá, siga em frente. Olha o 3. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Quem está falando nessa noite? É o Senhor teu Deus. É Ele que está dizendo, vem o fogo, vem a prova, mas seja como ouro, seja purificado. Em cada prova saia com mais valor. O Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito como resgate por sua liberdade. Nós somos um povo livre. Somos livres. Por que muitas vezes a gente coloca algema, nós mesmos em nós? A gente coloca limite. A gente não faz o que tem que fazer, a gente pensa, se eu der um aleluia, se eu der um glória a Deus, o que vão dizer? Por que nós estamos nos prendendo? Se o Senhor já nos libertou. Por que a gente se prende? Por que a gente se priva? Por que a gente não se solta na presença de Deus? Que tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Por que a gente muitas vezes olha para o lado, para frente, para trás, para ver quem está ali para a gente agir como deveria agir na presença de Deus? Que vergonha é essa? Se ele está dizendo, tudo é meu. E ele diz, dei a Etiópia e Sabá. Então o que ele fez? Deu tudo por nós.
em troca de nós. Seba. Perdão. Pronto. 4. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Ei, eu e você somos preciosos para Deus. Ah, ninguém me valoriza. Lembre-se, o Senhor te valoriza. Ah, ninguém me ama. O Senhor deu o Filho dele por amor, por mim e por você. Ah, eu não sou um vencedor. Jesus disse, eu venci, vós sois mais que vencedores. Comece a tomar posse do que a palavra diz, não do que as pessoas vêm dizendo. As pessoas muitas vezes te colocam para baixo, mas Deus te coloca para cima. Olha esse versículo que ele diz para mim e para você: troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. Para de se rebaixar, se colocar para baixo e valorizar as palavras negativas. Diga, o Senhor me dá valor, eu sou precioso para Deus. E a última palavra que ele diz ali é honrado e eu o amo. A honra que eu e você precisamos não é um elogio, não é uma batidinha nas costas, não é dizer, olha, hoje você tocou maravilhosamente, você cantou, você pregou demais, você fez isso, aquilo. Não. A nossa honra vem do Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Então não deixe nada te afligir. Não deixe que palavra negativa de pessoa tire aquilo que você já é, vencedor. Passe pela prova. E muitas vezes a prova vem de dentro da igreja. Teve uma reunião no céu. Lá do Velho Testamento, no livro de Jó. Deus estava reunido, talvez com todos os seus anjos, querubins, serafins, tudo lá. E apareceu lá no céu um cidadão que já não era mais do céu. Apareceu Satanás. Numa reunião no céu. Tu pensas que Satanás não está na igreja? Tá. E lá estava Satanás, Deus fazendo a reunião, e Deus olha para ele e diz, de onde tu vens? Ele diz, eu venho de rodear a terra. Estou dando voltas na terra. Daí o Senhor pergunta para ele, tem visto o meu servo Jó? Você conhece meu servo Jó? Ele diz, conheço, mas também tu dá tudo para ele. Ele te adora porque ele tem uma família maravilhosa. Ele te adora porque tem riqueza. Ele te adora porque tem saúde. Ele te adora porque tudo o que ele quer, ele tem. E aí o Senhor libera algumas coisas para ele. Diz, vai lá e mexe com ele. Apronta na vida dele. Só não tire a vida. Aí Jó estava tranquilo, dali a pouco vem alguém correndo e diz, Jó, eu tenho umas boas novas para ti. Ele diz, o que é? Teus filhos estavam em festa, a casa caiu e matou todos. Veio outro e disse, teus animais estavam no campo, deu raio, deu isso, aquilo, morreu todos. Isso é boas novas, imaginou? Aí tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu materialmente, só ficou ele e a mulher. Outra reunião no céu, está lá Satanás de volta. Aí Deus pergunta, e aí, como é que está meu servo Jó? Viu que não deixou de ser servo? Aí o Satanás diz, mas ele também tem saúde. Ele já tinha tirado todos os bens, mas tinha saúde. Aí o Senhor diz, vai lá, pode ir lá e toca na saúde dele, mas não na vida. Olha a importância da vida. Você ainda respira. Toque. Aí Satanás coloca uma doença, uma lepra, da cabeça à planta dos pés. Lepra é ferida.
Você conhece bem isso. Da cabeça à planta dos pés. Então, onde ele pisava, a dor pegava porque cheio de ferida. E a Bíblia diz que ele tinha cacos de telha para tirar as cascas das feridas. Perdeu tudo, perdeu a saúde. E a mulher dele agora chega e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Tem muita gente que condena essa mulher, mas essa mulher é muito forte. Ela aguentar tudo que o marido estava passando, o pedido dela não foi errado, não. Ela queria que acabasse o sofrimento na vida do marido. Diz: é melhor você morrer do que ficar sofrendo assim. Ele olha para ela e diz: mulher, tu falas como louca. Não chama de louca, tu falas como louca. Nu eu vim e nu eu volto. Deus me deu e Deus levou. Ele não deu crédito para Satanás nenhuma vez. Ele diz: tudo que eu tinha foi Deus que deu, e tudo que Deus me deu é dele, e se ele me deu, ele pode pegar. Aí depois na tua casa leia Jó 42. No Jó 42, Jó é surpreendido pelos amigos que o abandonaram. Chega seus amigos e ele ora pelos seus amigos. E aí Deus reverte toda a situação. E Jó tem em dobro tudo o que ele tinha. Tudo. Só veio a mesma quantidade de filhos, mas a Bíblia diz que eram as mulheres mais lindas que existiam naquela época. As filhas veio as mais lindas. Esse homem passou pela prova. E esse homem disse: nu eu vim e nu eu volto. Deus me deu e Deus tirou. Ele passou pela prova. E o final dele foi tudo em dobro. Eu e você temos que passar pela prova. É boa ver essa história de Jó, o finalzinho, quando a Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro. A gente gostaria de receber tudo em dobro. Mas estamos preparados para passar pela prova? Como que está a tua vida? Que prova você está passando? E até onde você suporta? Vamos suportar até o fim. Por quê? Porque o Senhor diz que não nos dá uma prova que a gente não possa vencê-la. Eu não sei o que você está passando, e mesmo que eu soubesse, talvez eu não pudesse fazer nada. Mas eu sei que aquele que te permitiu a prova, ele também te dará a vitória. Não sei se é na tua casa, se é no teu casamento, se é na finança, não sei. Mas Deus nessa noite diz para mim e para você: passe pela prova, dando glória a Deus.